Graça e paz, queridos. Meus irmãos, abram comigo a Santa Escritura. No último salmo de romagem, o Salmo 134. Salmo 134. Finalmente chegamos no término da exposição dos salmos de romagem. Este é o último salmo de romagem, Salmo 134. Esse é o último cântico que os peregrinos cantavam quando iam para Jerusalém adorar a Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Meus irmãos, até aqui a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez, rogando graça de Deus. Senhor Deus bendito, Deus santo, Deus perfeito, nós queremos neste momento rogar da parte do Senhor graça, misericórdia, iluminação, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Senhor, pela nossa força, pela nossa capacidade, nós não conseguimos entender a realidade espiritual da Tua palavra, o que o Senhor deseja de nós, e muito menos temos a força para obedecer por nós mesmos. Por isso nós rogamos que o Senhor nos dê tudo isso. Dá-nos, ó Pai, a compreensão da Tua palavra. Não somente a compreensão, mas a vontade de obedecê-la e a força para isso. Nós pedimos que o Senhor seja conosco neste momento. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês já imaginaram como será ou como serão os últimos momentos da caminhada cristã de vocês? Como é que vocês vão terminar essa caminhada cheia de buracos, cheia de perigos? A Escritura mostra, meus irmãos, finais fiéis, finais dignos e finais muito tristes de vários homens e mulheres na Escritura. Por exemplo, Paulo, quando terminou a sua caminhada cristã, ele diz ao jovem Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estevão, aquele homem que foi escolhido, um dos homens que foi escolhido para ajudar as viúvas que estavam sendo necessitadas, lá em Atos capítulo 6, ele foi morto, apedrejado. E enquanto estava morrendo, ele terminou a sua caminhada cristã, olhando para Cristo e perdoando os seus ofensores. Então, esses são alguns finais bons da caminhada cristã. Mas a Escritura também mostra outras pessoas que não tiveram o término da sua caminhada boa. Por exemplo, um rei de Jerusalém chamado Jeorão, quando morreu, teve um pequeno relato do término da sua vida. E é dito assim: e se foi sem deixar de si saudades. Esse homem não terminou bem a sua caminhada. Ele se foi e não deixou nenhuma saudade. Então, meus irmãos, é fundamental que não somente comecemos bem a caminhada cristã, mas também que nós terminemos bem a nossa caminhada. E nesse salmo de romagem, nós vemos o último cântico que o povo de Deus cantava quando ia para Jerusalém adorar a Deus no templo. Então aqui nós estamos vendo o final da caminhada, o final da peregrinação dos peregrinos que iam para Jerusalém. Como os irmãos notaram, nós não sabemos quem escreveu este salmo e também não sabemos quais foram as circunstâncias que ocasionaram a escrita desse salmo. O que nós sabemos é que ele é um salmo de romagem, ou seja, ele faz parte desse bloco que vai desde o Salmo 120 ao 134, e esses salmos eram cantados pelo povo de Deus quando ia para Jerusalém adorar a Deus no templo. E o Salmo de romagem, número 134, termina de modo muito diferente de como começou. No Salmo 120, que é o primeiro salmo, nós vemos um peregrino angustiado, porque ele vive e habita em um local cheio de mentira, cheio de guerra. Ele é pela paz, mas ele é perseguido. Mas nós vemos que o começo da jornada é muito diferente de como ele termina. O começo é cheio de angústia, mas o final é permeado de louvor e adoração.
Nós vemos que nesse salmo, ao que parece, a figura que nós temos, meus irmãos, é que o povo de Deus acaba de chegar ao templo, acaba de chegar no templo, e a caravana dos peregrinos olham para os servos de Deus que estão servindo a Deus no templo, e eles convocam aquelas pessoas a adorar a Deus, a bendizer o nome de Deus. Isso acontece no versículo 1 e 2. E no versículo 3, parece que são os servos de Deus que abençoam os peregrinos que foram a Jerusalém adorar a Deus no templo. Isso ficará um pouco mais claro aos irmãos na exposição da mensagem. Então eu quero tratar com vocês sobre esse tema, como terminar a caminhada cristã. Você pensa como será o término da sua vida? Como você terminará a sua peregrinação nesta terra? Lembremos que nós não somos pertencentes a esta terra, nós vamos partir. A nossa vida aqui tem data marcada, tem hora marcada de término. E nós devemos saber como devemos terminar a nossa caminhada cristã. Esse texto vai nos responder, meus irmãos, duas formas. A primeira delas, como terminar a caminhada cristã? Em primeiro lugar, bendizendo ao Senhor. Vejam o versículo 1 e 2. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Queridos, o texto começa com o salmista, ou o povo de Deus, convocando, chamando, conclamando os servos de Deus para bendizer o nome do Senhor. E bendizer é a mesma coisa que louvar, que adorar. E os servos que são convocados para bendizer o nome do Senhor, não são todos os servos. Preste bastante atenção que o salmista diz: vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Então, os servos que são convocados a bendizer o nome do Senhor são aqueles servos que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. E o termo assistir tem o sentido de servir. Então, são as pessoas, os servos de Deus, que servem na casa de Deus. Lembrem-se que a casa de Deus é o templo. Então, são servos de Deus que servem no templo e, em especial, são os crentes que estão servindo nas horas da noite, ou seja, são aqueles trabalhadores do turno noturno. Esses servos, meus irmãos, especificamente, se refere aos sacerdotes e levitas. Eram os sacerdotes e levitas que ministravam no templo do Senhor. Eram eles que estavam encarregados de oferecer sacrifícios a Deus no templo. Os sacrifícios aconteciam o dia inteiro. Então era necessário que houvesse uma troca de turnos, porque os sacrifícios não podiam parar. Então, muito provavelmente, existiam levitas e sacerdotes do turno da manhã, do turno da tarde e do turno da noite. E, ao que parece, os peregrinos chegam ao templo, olham para os sacerdotes e levitas que estavam no turno da noite, e eles conclamam, os convocam dizendo: bendizei o nome do Senhor. Sacerdotes e levitas também recebiam as ofertas do povo de Deus no templo. E eles também ensinavam a palavra de Deus ao povo. Então, todos os dias, sacerdotes e levitas estavam no templo ministrando a Deus, servindo ao Senhor. A Escritura demonstra, meus irmãos, que à luz do Novo Testamento não existem mais levitas e sacerdotes. À luz do Novo Testamento, essas coisas cessaram. Não existem mais levitas. Os nossos irmãos da comissão de música, eles não são levitas. E não existem também mais sacerdotes nos termos do Antigo Testamento. Entretanto, a palavra de Deus mostra que todos os crentes são, em um certo sentido, sacerdotes diante de Deus. Essa é uma realidade que a Escritura demonstra. E essa ordem, então, se aplica a nós, porque em Cristo todos os crentes são chamados de sacerdotes. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Outro texto, ao escrever para as 7 igrejas da Ásia, o apóstolo João diz assim, que Deus nos constituiu reino e sacerdotes. Deus fez do seu povo sacerdócio real. Deus fez do seu povo sacerdotes. Então, neste sentido, especificamente,
Todos nós, meus irmãos, que cremos em Cristo, que fomos transformados por Deus, somos sacerdotes diante dele. Não somos sacerdotes nos mesmos termos que no Antigo Testamento, mas somos sacerdotes no sentido em que nós, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios, nós oferecemos a nossa vida em sacrifício. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento intercediam pelo povo, nós intercedemos pelo povo de Deus também. Então, diante de Deus, nós somos sacerdócio real. Ou seja, esse salmo se aplica a nós. Aqueles que são convocados a bendizer, louvar o nome do Senhor, somos nós. E esse simples salmo apresenta quem deve ser louvado. E nós nunca podemos nos esquecer disso: o Senhor. O povo de Deus é convocado a bendizer o Senhor. Em nosso tempo, meus irmãos, infelizmente, os cultos e a adoração tornaram-se um espetáculo e colocaram o homem como o centro do culto e da adoração. É o que chamamos de adoração antropocêntrica. Coloca o homem como o centro da adoração. Então, os cultos são organizados e prestados a fim de louvar o homem e engrandecê-lo. As músicas colocam o homem como aquele próspero, como aquele vitorioso, e Deus somente como um personagem existente para enriquecer o homem, somente alguém para dar bênçãos para o homem. Deus é deixado de lado e o homem é exaltado. A Escritura demonstra que a nossa vida deve ser uma vida de louvor a Deus. Não existe outra pessoa, outra criatura que seja digna, que mereça a nossa adoração e o nosso louvor. Isso significa que nós não adoramos nenhuma outra criatura, não adoramos nenhum santo, não adoramos nenhuma outra pessoa. Somente Deus, meus irmãos, é digno do louvor e da adoração. Então nós somos convocados a bendizer, louvar o nome do Senhor. E eu quero lembrar vocês de duas coisas importantes no que se refere ao louvor a Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, o louvor a Deus deve acontecer nas circunstâncias difíceis. O louvor a Deus deve acontecer nas circunstâncias difíceis. Lembrem-se do exemplo de Jó. Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Em um certo dia, Deus permitiu que tudo fosse retirado de Jó. Jó então perde os seus bens materiais, seus servos, seus 10 filhos são mortos. E a Escritura diz, meus irmãos, que ao receber a notícia de tudo isso, a palavra diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse é o louvor esperado de nós. O louvor que acontece até mesmo em situações difíceis, em situações complicadas. Lembrem-se também do exemplo de Abacuque. Abacuque está em um cenário de escassez, em um cenário difícil, e ele diz no final do seu livro: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Meus irmãos, o louvor deve acontecer mesmo em tempo de escassez total. Mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis, como doença, como desemprego, problemas familiares e etc. Então, se você passa por momentos difíceis na sua vida, louve o Senhor. Se você está passando por momentos de doença, louve o Senhor. Se você passa por desemprego, louve ao Senhor. Nós somos chamados a bendizer o Senhor, louvar a Deus em todo o tempo, principalmente nos tempos difíceis. Mas também, em segundo lugar, louve a Deus nas boas circunstâncias. Meus irmãos, percebam o quanto Deus tem abençoado vocês, o quanto Deus tem dado a vocês, dia após dia, as suas bênçãos sem medida. Deus derrama a nós sua graça e misericórdia a cada manhã, e as suas misericórdias são renovadas. Apesar dos nossos pecados e das nossas falhas, Deus nos trata com ternura e com amor. Meus irmãos, nós devemos louvar a Deus nas boas circunstâncias, olhar para a nossa vida, reconhecer as bênçãos de Deus e voltar a Ele em adoração e bendizer o seu nome.
Nunca nos esqueçamos o motivo para o qual nós fomos criados. Qual a finalidade do homem? Qual o propósito do homem ter sido criado? O homem foi criado para glorificar a Deus, para louvar o seu nome. Nós glorificamos a Deus quando o louvamos. O mundo oferece várias respostas para essa pergunta. O homem existe para o quê? Muitas pessoas respondem: o homem existe para ter felicidade. O homem existe para ter dinheiro. O homem existe para ter muitos bens materiais, para atingir o maior nível de prazer possível nesta vida. Mas a palavra nos diz que nós fomos criados para louvar a Deus, para o louvor da sua glória. Então, todos nós, meus irmãos, sem exceção, somos convocados a bendizer, louvar o nome do Senhor. Então, a mesma ordem dada para os sacerdotes e levitas, que o Salmo apresenta no versículo 1, é também dado a nós. E um outro motivo especial é que esses servos, esses sacerdotes e levitas são chamados de servos. Meus irmãos, Deus também nos tornou seus servos. Um dia nós estávamos contra Deus. Um dia, quando não conhecíamos a Cristo, nós éramos seus inimigos. Nós estávamos em outro reino, pertencíamos a outra família. Mas por graça e misericórdia, Deus nos transformou em seus servos. Deus nos fez partes do seu povo. E porque nós fomos feitos servos do Senhor, é que nós temos que louvá-lo, é que nós temos que engrandecê-lo, é que nós temos que bendizer o seu nome. Então, se você foi transformado por Deus, foi transformado em um servo, louve o Senhor, bendiga o seu nome, porque você foi retirado da servidão do pecado e passa agora a ser um servo de Deus. No versículo 2, o salmista ou os peregrinos exortam que os sacerdotes e levitas ergam as mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. O ato de levantar as mãos, meus irmãos, simboliza ou expressa louvor, expressa adoração, expressa submissão, expressa também dependência. Para o judeu era muito comum levantar suas mãos enquanto orava, enquanto louvava a Deus. Ou seja, levantar as mãos em nosso contexto não é pecado, não é errado nós levantarmos as nossas mãos em momento, por exemplo, do louvor. É até bíblico, na verdade, levantar as mãos como uma expressão de dependência, como uma expressão de louvor ao nome do Senhor. E o santuário aqui mencionado, muito provavelmente se refere àquela parte muito específica do templo, que era o lugar santíssimo ou o Santo dos Santos. Os irmãos devem saber que o templo era formado de duas partes. Havia o lugar santo, que era a maior parte do templo, e dentro do santo lugar havia um lugar muito especial, onde ficava a Arca da Aliança, que era o lugar santíssimo, ou como alguns chamam de o santuário. Nesse lugar, meus irmãos, era onde acontecia o sacrifício da expiação, que acontecia somente uma vez por ano. O sumo sacerdote, e somente ele, entrava nesse local uma vez por ano, fazia o sacrifício de um animal e jogava o seu sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Então, muito provavelmente, os peregrinos estão dizendo para os sacerdotes e levitas: levantem as suas mãos para aquele lugar bendito onde a Arca da Aliança fica, onde Deus habita, onde Deus se manifesta, e bendigam o nome do Senhor, louvem o nome do Senhor. Meus irmãos, é interessante que o Salmo não apresenta um motivo para louvar, é somente ordens. Louvem o nome do Senhor, bendigam o nome do Senhor. É claro, em outros salmos, nós temos vários motivos sendo apresentados. Louvem o Senhor porque Deus é bom. Louvem o Senhor porque Ele tem feito maravilhas. Mas neste salmo nós não vemos motivo. É somente uma convocação para louvar a Deus. E mesmo que Deus não desse motivos para nós, para o louvarmos, nós ainda assim teríamos a obrigação de louvar a Deus. Ainda pesa sobre nós a obrigação de louvar a Deus, ainda que Ele não dê nenhum motivo para nós. Mas apesar disso, Deus ainda dá inúmeros motivos para o louvarmos. Meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós conseguimos perceber quantas bênçãos o Senhor já nos deu. Eu quero lembrar algumas bênçãos que você tem recebido para que você esteja indesculpável de adorar a Deus.
Você deve adorar a Deus por conta do sustento. Meus irmãos, se nós temos alimento, vestes e um lar, é porque o Senhor tem nos proporcionado isso. Tudo isso não vem pelo nosso braço, não vem pela nossa força, é o Senhor que concede a nós. É o Senhor quem nos dá o sustento diário. E por isso nós devemos louvar a Deus. Louvemos a Deus também pela salvação que temos em Cristo. Meus irmãos, se dependesse de nós, não iríamos querer Cristo, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O nosso desejo era fazer a vontade da carne, era fazer a vontade da nossa cobiça, rejeitar a Deus. Mas por graça e misericórdia, Deus transformou o nosso coração de modo que o desejamos agora. Por isso devemos louvá-lo, porque ele nos salvou. Em Cristo Jesus fomos salvos. Também, lembre-se das bênçãos provenientes da salvação. Nós não somente somos salvos, nós recebemos um pacote de bênçãos espirituais. Por exemplo, Deus se torna nosso Pai. E por ser o nosso Pai, Ele nos trata com um cuidado muito especial. Quando pecamos, Ele nos disciplina. Quando necessitamos de algo, Ele nos dá. Como filhos, Ele nos trata como amor. Ele não nos trata consoante o nosso pecado, mas de acordo com a sua misericórdia e com a sua graça. Quando nós somos salvos, nós também ganhamos uma nova família. Olhemos, irmãos, quantos irmãos temos agora. Vejam a família espiritual que ganhamos quando Cristo nos salva. Temos motivos de sobra para louvar a Deus. Nunca nos esqueçamos também que o louvor a Deus não acontece somente no domingo. A nossa vida inteira é uma vida de louvor. A vida do crente é uma vida de adoração. É uma constante adoração ao nome do Senhor. Por isso, adore o Senhor durante a sua semana. Louve a Deus em cada momento do seu dia. Louve a Deus por meio de músicas, de cânticos espirituais. Louve a Deus lendo a sua palavra, meditando nela. Louve a Deus com sua família. Reúna a sua família para fazer um culto. Resgate o culto doméstico. Louve ao Senhor. Nós temos, irmãos, motivos de sobra para adorar a Deus. Então, como terminar a caminhada cristã? Em primeiro lugar, bendizendo ao Senhor, é louvando o seu nome. Em último lugar, meus irmãos, como terminar a caminhada cristã? Orando pela bênção do Senhor. Orando pela bênção do Senhor. Vejam o versículo 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Queridos, nesse último versículo, não são mais os peregrinos que estão convocando os levitas e sacerdotes para fazer alguma coisa. Agora é o contrário. São os sacerdotes que oram em favor dos peregrinos, porque eram sacerdotes que intercediam pelo povo. E aqui nós vemos uma oração sendo feita para que o Senhor abençoe desde Sião os peregrinos, os servos de Deus que foram para o templo. Então é pedido que o Senhor, o Criador do céu e da terra, abençoe o povo desde Sião. Lembrem-se, Sião era o monte no qual o templo ficava. O monte Sião ficava em Jerusalém e o templo ficava em cima do monte Sião. Então o monte Sião era um local de suma importância para o povo de Deus, porque era naquele local que Deus habitava e se manifestava ao seu povo. E existe aqui no texto um jogo de palavras muito interessante. A palavra para te abençoe no versículo 3 é a mesma palavra do versículo 1, bendizei, e a palavra no versículo 2, bendizei, é a mesma palavra. A palavra bendizer, na sua raiz primária, significa abençoar. Então, literalmente, meus irmãos, é como se o texto estivesse escrito assim, versículo 1, abençoai ao Senhor, vós todos servos do Senhor. Versículo 2, erguei as mãos para o santuário e abençoai ao Senhor. Versículo 3, de Sião te abençoe o Senhor. É a mesma palavra sendo utilizada. A palavra te abençoe e bendizer são a mesma palavra. É claro que o judeu entendia muito bem isso. É impossível que nós abençoemos Deus, no sentido de que nós não podemos dar algo a Ele que Ele já não tenha. Meus irmãos, Deus possui tudo. Todas as coisas pertencem a Deus. É mais ou menos aquele sentimento de você querer dar um presente para alguém que já tem tudo. O que é que você vai dar para essa pessoa se ela já possui quase tudo? É mais ou menos isso. O judeu entendia a palavra abençoar. Quando ela se refere a Deus, abençoar a Deus,
não é no sentido de você dar algo a ele que ele não tenha, mas é de reconhecer quem ele é, de dar glórias a ele, de bendizer o seu nome, falar bem dele, de louvá-lo, de louvá-lo. Então, a linguagem de abençoar Deus é uma linguagem bíblica, contanto que nós saibamos o que nós estamos dizendo. Não estamos dizendo que Deus se tornará mais santo, mais glorioso, mais majestoso, ou que ele terá algo que ele não tenha. Se Deus, meus irmãos, se tornar algo mais do que ele é, por conta de algo que nós damos para ele, ele não é Deus. Deus é imutável, Deus é infinitamente santo, infinitamente justo, e ele não se torna algo melhor do que ele é. Ele já é todo infinito em poder, glória e majestade. Então, o movimento que o Salmo apresenta é esse. Os peregrinos convocam os sacerdotes a abençoar, e no final, os que são abençoados são o próprio povo de Deus. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, ao pedir a bênção de Deus sobre os peregrinos, os sacerdotes aqui estão confiando no poder de Deus, porque eles dizem, Criador do céu e da terra. Meus irmãos, quando nós oramos, nós nunca podemos nos esquecer a quem nós estamos fazendo a oração. Nós estamos pedindo, não para uma pessoa simples, não para uma pessoa de pouco poder, não para uma pessoa que pode mudar somente algumas coisas. Estamos orando para o Rei de toda a terra, para o Criador do céu e da terra, aquele que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, aquele que disse haja luz e a luz apareceu, aquele que disse para o homem vir à existência e o homem do pó da terra veio à existência. É a esse Criador que nós oramos. Então, quando vocês orarem, meus irmãos, nunca se esqueçam disso. Vocês estão orando para o Criador de todas as coisas. E é confiando nisso que nós oramos e intercedemos uns pelos outros. Como eu disse para vocês, a Escritura apresenta que nós, diante de Deus, em Cristo, somos sacerdócio real, somos sacerdotes. E os sacerdotes do Antigo Testamento intercediam pelo povo de Deus. Então, nesse sentido, nós temos a obrigação de orar uns pelos outros, de orar para que Deus abençoe cada membro da igreja. Então, como você tem respondido a essa convocação de orar em favor dos seus irmãos? Você tem orado pela igreja do Senhor? Você tem colocado diante de Deus as súplicas e as necessidades dos seus irmãos? Você conhece o que os seus irmãos estão passando? Quais são as suas lutas? Quais são as suas tentações? Quais são as suas dificuldades? Para que então você apresente isso diante de Deus e peça para que Deus os abençoe? Olhemos, irmãos, para a nossa vida de oração e apresentemos diante de Deus as necessidades dos nossos irmãos, para que sejam abençoados por Deus. Mas o louvor e a adoração a Deus, bem como as orações, são fundamentais na vida cristã, meus irmãos. Porém, todos os nossos atos de adoração e oração somente chegam a Deus como aroma agradável por causa de Cristo. Nenhum ato de adoração ou de oração de nossa parte tem alguma eficácia ou algum valor diante de Deus se não forem feitos em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus não aceita a oração daqueles que não estão em Cristo. Deus não aceita a adoração daqueles que não estão unidos ao seu Filho Jesus Cristo. Então, se nós não temos Cristo, tudo que nós estamos fazendo aqui é em vão. Nada tem utilidade, tudo é descartável, tudo é descartado diante de Deus. Porque tudo que é feito fora de Cristo não é aceitável por Deus. As nossas obras são como trapo de imundícia, todas as nossas obras são manchadas pelo pecado. Mas em Cristo, Deus recebe a nossa adoração, Deus recebe o nosso louvor e Deus recebe todas as nossas orações, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Meus irmãos, que graça maravilhosa nós temos, acesso ao trono de Deus por causa do seu Filho unigênito. Então, como terminar a caminhada cristã? E aqui eu concluo. Em primeiro lugar, é bendizendo ao Senhor. Meus irmãos, a nossa caminhada cristã começa com louvor e termina também com louvor. Mas ela não somente começa e termina com louvor, como também começa e termina com oração. Uma vida de oração, uma vida de dependência do Senhor, uma vida de súplica, uma vida, meus irmãos, de conversa e comunhão com o Senhor.
Meus irmãos, quando nós pensamos no nosso fim de caminhada cristã, nós podemos ficar um pouco abalados ou abatidos, porque quando olhamos para nós não encontramos força o suficiente para chegar ao final. E é correto pensarmos dessa forma, porque se nós confiamos em nosso poder, em nossa própria força, para chegarmos bem ao fim da jornada cristã, nós com certeza cairemos, com certeza tropeçaremos na nossa caminhada cristã. Então, a nossa confiança deve estar naquele, meus irmãos, que teve uma caminhada perfeita nessa vida. A nossa caminhada cristã deve ser feita olhando para aquele que teve uma vida santa, completamente justa, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, somente olhando para o Filho unigênito de Deus, o Filho unigênito do Pai, é que nós temos força o suficiente, é que nós temos o poder necessário para conseguir chegar ao final, dando glórias ao nosso Senhor. Então, confiando nisso, é que nós podemos crer no que Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, até o dia em que Cristo nos chamar, ou até o dia em que Ele voltar, a nossa caminhada cristã perdurará, continuará. Entretanto, não caminhemos com a nossa força, mas com a força que temos em Cristo. Perseveremos, então, em nossa caminhada, apesar das dificuldades, apesar das tristezas, apesar dos obstáculos, apesar do caminho ser curto, ser estreito, ser cheio de lobo, ser cheio de dificuldade. Ao final, nós nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, valerá a pena passar por todas as dificuldades desse mundo, quando olhamos para o que teremos na glória com o Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a glória seja toda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.